Olá, discípulo do caminho. Que a graça e a paz do Senhor estejam contigo. Bem-vindo mais uma vez ao canal Emaús 4.0, uma jornada rumo à vida eterna. Eu sou Alexandre Garcia e serei seu companheiro de caminhada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe cada passo que dermos juntos. Só assim, outros discípulos serão alcançados e abençoados. Meus queridos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está no meu coração e que realmente deu origem a esse projeto chamado Emaús 4.0. Porém, para isso, não posso dispensar uma leitura bíblica. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Nós leremos e esse texto sagrado extraordinário será a base da nossa conversa nessa noite. Ele será a mola propulsora do passo que nós daremos essa noite. Você já está com a sua Bíblia a postos? Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor
e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Desejo iniciar tocando num ponto muito sensível, que certamente é um divisor de águas para o sucesso da jornada de todo cristão. Você está triste? Continua caminhando, assim como Cleopas, mas, a exemplo dele, sua fé esmoreceu? Está confuso, perplexo até por causa dos últimos fatos em sua vida? Sente dúvidas sobre Jesus ser de fato o Messias, o Redentor? Veja no verso 21 o que está escrito. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A verdade é uma só. Quando nós andamos por vista e não por fé, a dúvida pode encontrar guarida em nosso coração. Na palavra de Deus, encontramos grandes ícones como João Batista, precursor do Senhor, que igualmente, sentindo certa incerteza ao ser preso por Herodes, mandou 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu o Cristo ou devemos esperar outro? Conforme Lucas registrou no seu evangelho, no capítulo 7, verso 19. Nós não somos diferentes dos primeiros discípulos. Nesse ponto específico, o que nos torna iguais é o caráter da esperança messiânica que nutrimos em nossos corações. Os apóstolos, o próprio João Batista e os demais discípulos esperavam um Messias bélico, um libertador militar que subjugasse Roma e restaurasse o reino a Israel. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 1, verso 6, quando eles perguntam a Jesus já na antessala da sua ascensão ao céu. No entanto, ao longo de seus ensinamentos, o Senhor deixou claro que seu reino não era desse mundo. E diante de Pilatos, ele reiterou esse ensinamento, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 18 e verso 36. Já parou para pensar que talvez você esteja seguindo um Jesus idealizado por você e não o Cristo das Escrituras? A propósito, como está a tua leitura e meditação nas Escrituras? Tens tu apetite pelo pão do céu? Se observarmos a profilaxia espiritual utilizada pelo Mestre, ainda estando com eles no caminho, ele os exorta no verso 25 e os chama de nécios e tardos de coração para crer nas Escrituras. E sabe por quê? Porque nós temos uma inclinação social que nos faz crer mais facilmente em histórias e tradições humanas que fazem de Jesus uma lenda. Mas ele disse: Eu sou a verdade, em João capítulo 14 e verso 6. Nos versos 26 e 27, o que nós podemos perceber? Jesus disse: Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui nós vemos como o Senhor reacendeu a chama da fé nos 2 discípulos. Ele revelou-se a eles através de toda a Escritura.
e seus corações ardiam pelo caminho, conforme eles próprios reconheceram no verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ora, meu querido discípulo, a palavra de Deus é o fundamento sobre o qual nossos altares são edificados e é o combustível que mantém acesos os nossos altares para a glória de Deus e de Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi seu primeiro contato com Jesus? Como você se tornou um discípulo? É óbvio que esse marco histórico divide nossa vida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Embora o Senhor congregue em si muitos títulos, honoráveis até, há um que determina o caráter da nossa conversão: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme o próprio João Batista disse, apontando para Jesus, e foi registrado pelo evangelista João no capítulo 1, verso 29. Se não o conhecemos aos pés da cruz, jamais o reconheceremos no trono. Eu quero repetir esse trecho. Se não o conhecemos aos pés da cruz, jamais o reconheceremos no trono. Convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Lucas 24, 26. A jornada rumo à vida eterna de todo discípulo inicia no lugar onde o Senhor encerrou seu ministério terreno, na cruz do Calvário. É olhando para ela e deixando que o Espírito Santo nos convença do pecado que há em nós, da justiça divina executada sobre Jesus e do juízo eterno que aguarda todos os impenitentes, que damos o primeiro passo dessa caminhada. Nos convertemos ao Senhor e nos rendemos ao seu senhorio, bom, agradável e perfeito. Conforme Paulo diz em Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Chegamos, enfim, ao momento decisivo do passo de hoje. O Mestre esteve conosco desde a primeira palavra desse episódio. O deixaremos seguir adiante ou o constrangeremos a entrar em nossos corações e ficar conosco? Ser um cristão genuíno não é anuir a um grupo religioso ou apenas adotar um estereótipo. Ser um discípulo é convidar o Mestre para entrar em nossas vidas, dar-lhe o lugar de honra à mesa, vê-lo partir o pão da comunhão conosco e ter nossos olhos abertos para conhecê-lo. Que glorioso momento de consciência! Quando reconhecemos o Cristo da cruz, que foi sacrificado como o Cordeiro, somos vivificados e fortalecidos pelo leão da tribo de Judá. E essa alegria nos porá em marcha, anunciando ao mundo que o nosso Redentor vive. Todo discípulo do caminho é um arauto do reino de Deus. Tendo dito isso, faço-nos uma pergunta. Estamos dispostos a sermos discípulos íntimos ou continuaremos seguidores de longe? Seremos transformados pelo Cristo legítimo
Ou continuaremos nos deixando manipular por um Jesus fictício? Precisamos decidir. Afinal, o que está em jogo é nosso ingresso na vida eterna. E aqui eu deixo você com esse gostinho de quero mais. Então, curta, comente e compartilhe. Que Deus te abençoe nessa meditação. E até o próximo passo, em nome de Jesus.